Gente, nossos dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, não é de hoje que a gente ouve tanto falar na briga entre os três poderes no Brasil, que deveriam ser harmônicos, mas de harmônicos não tem nada. Mas com o andar da carruagem, vocês sabem qual é o fator que tende a ser o decisivo para realmente saber quem é que manda nesse país entre os três poderes? A maconha. E também nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma fofoca que está surgindo no mercado aeronáutico brasileiro, dando conta que eventualmente a Azul pode vir comprar a Gol, que está em liquidação judicial nos Estados Unidos. Como que está e como vai ficar e como poderia ser o mercado aéreo de passageiros aqui no Brasil? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, nesse momento, não tomando posição política ou beneficiando A ou B, eu só vou constatar o que está acontecendo. Desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando o então ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Lewandowski na época, quebrou, partiu a Constituição, validando o impedimento da ex-presidente, mas não a perda de seus direitos políticos, o que é uma afronta à Carta Constitucional. De lá para cá, realmente houve uma sobreposição entre os poderes, o executivo dando pitacos além da conta no executivo e no judiciário, o judiciário fazendo a mesma coisa com o executivo e o legislativo também querendo intervir de uma forma um tanto quanto exagerada pelos padrões republicanos atuais no poder executivo, mas também querendo se vingar do poder judiciário. Ou seja, os três poderes, ao invés de serem harmônicos, estão numa guerra que não é tão velada assim. Isso aí vem caminhando nos últimos anos de uma forma que é muito, mas muito danosa para o nosso país, porque se não há esse equilíbrio baseado numa definição bem clara das atribuições de cada um dos poderes, o país vira uma bagunça e vira o que nós estamos assistindo, uma guerra de poderes pelo poder. Que coisa, né? E nesse contexto a gente assistiu a vários absurdos, como um presidente da República não poder nomear o seu coordenador ou chefe da Polícia Federal, deputados, parlamentares federais sendo presos sem prévia autorização do Congresso Nacional, que depois validou a prisão dos parlamentares para não ficar feio para eles, mas ficou mais feio ainda. E finalmente o poderoso da vez, ou o poderoso do momento, o Poder Judiciário, especialmente na figura do Supremo Tribunal Federal, rasgando ou impondo regras a torto e direito, praticamente se esquecendo ou ignorando, que é o mais correto de se falar, a Constituição brasileira. E querendo ou não, nos últimos meses, ou desde o ano passado, o presidente do Senado, especialmente ele, Rodrigo Pacheco, resolveu comprar essa briga de uma maneira mais séria. Tenho várias críticas a ele, mas nesse ponto acho que ele está agindo coerentemente e da maneira correta. Ele não está querendo permitir mais, pelo menos em alguns aspectos, algumas frentes de debate nacional, que o Poder Judiciário avance nas atribuições do Congresso Nacional. E aí, agora fazendo uma visitinha lá no colegiado, dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, o que eles estão analisando de tão importante nesse momento? O assunto mais polêmico é definir se porte de maconha é crime ou não é crime. A votação agora está 5-3 em favor da liberalização. E o senador Rodrigo Pacheco, estando meio tiririca com isso, resolveu liderar ou encampar a ideia de passar no Senado um projeto de lei que define muito claramente que posse de drogas é crime. Como se isso já não tivesse definido. Mas ele está reforçando, ele está propondo o reforço da criminalização do porte de drogas. Eu nem vou discutir a questão se isso é correto, não é correto, pode ser admitido, não pode ser admitido. Existem frentes, facções nesse sentido. Eu tenho minha opinião pessoal, que é uma questão muito prática, mas não cabe agora divulgar ela. Se realmente os fora de curvenses aqui insistirem no meu parecer a respeito da liberação ou não do comércio do uso de drogas, que se manifestem nos comentários. Mas a questão central é a seguinte: ontem mesmo, na quarta-feira, o placar para a liberação das drogas, para a liberação da maconha, não sei se envolve os outros tipos de entorpecentes,
ficou 5-3 a favor. Aí o próximo ministro do STF a votar pediu vistas, vai ficar o seu tempo regulamentar segurando esse processo. Claro que ele já tem opinião, mas quer adiar, eventualmente por questões políticas, a sua manifestação. Mas o fato é o seguinte, são 11 juízes, 10 votam. Então, na pior das hipóteses, vai dar empate. 8 já votaram, faltam 2. Está 5-3 a favor da liberação do porte até uma certa quantidade de maconha, podendo chegar numa situação de empate, ou seja, 5-5, e aí o voto Minerva ficaria para o presidente do Supremo, que é o Barroso. E esse ministro já se manifestou a favor do porte e do uso de maconha no Brasil, como se falou antes, dentro de certos limites, mas isso não importa nesse momento. Sabendo dessa confusão toda, o Senado resolveu às pressas, a partir de ontem também, apressar a proposta de emenda constitucional que criminaliza a maconha. Já vai para a Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concedendo uma entrevista sobre isso, falou que não tem nada de briga, bancou da turma do deixa disso, afirmando, vou usar as palavras dele, o Supremo é por nós respeitado e é um âmbito de decisão judicial. Outra coisa completamente diferente é a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição que existe hoje no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, sob relatoria do senador Efraim Filho. Segundo essa interpretação um pouco mais moderada do Pacheco, o Supremo Tribunal Federal simplesmente está analisando a liberação ou não do uso da maconha diante da legislação atual. E eles, junto com o Senado, estão criando uma legislação nova que vai acabar com a viabilidade desse debate no judiciário, mas por meio de lei. Gente, na lei brasileira já é claro que posse de drogas, pelo menos até esse momento, não é permitido. E o Supremo Tribunal Federal está discutindo a liberação ou não, que não é atribuição dele, é atribuição, sim, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo. Então, há sim, apesar do Pacheco querer relativizar a coisa, querer amenizar a situação, há sim sobreposição de poderes e, eventualmente, esse debate sobre maconha é o round final dessa disputa. Se a marofa for liberada nesse contexto, a vitória é do Poder Judiciário. Mas se ela for proibida, como é a proposta de lei do Senado, que está tramitando, proposta de emenda à Constituição, os vitoriosos serão senadores e deputados federais. Aonde a gente foi chegar? Tenho certeza, gente, que tanto os ministros do STF como os parlamentares, nesse momento, não estão nem avaliando, nem considerando verdadeiramente se o uso de maconha no dia a dia das pessoas permitido é positivo ou negativo para o ser humano ou para a sociedade. Isso não está sendo questionado. E sim, essa questão está sendo usada como o argumento de uma queda de braço para ver quem manda no país, quando a Constituição deixa bem claro que tem que haver equilíbrio entre os poderes. Como diria aquelas velhas aulas de educação moral e cívica, ou OSPB, não existe mais isso, poder executivo executa as leis, poder legislativo cria as leis e o poder judiciário julga as leis. Simples assim. Então o judiciário só vai poder considerar liberar ou não liberar maconha em função da legislação existente. Não pode fazer, por exemplo, como já fez, de caçar deputados, e isso eu acho mais fundamental de tudo, caçar deputados que têm imunidade constitucional de falar o que quiser, mas mesmo assim foram caçados por crime de opinião, foram interpretados como ameaça à ordem nacional. Isso é um absurdo, gente. Eu torço nesse caso para briga mesmo, porque isso vai mostrar cada vez mais a desmoralização das três casas políticas do Brasil. Eu nem citei praticamente presidência da República, poder executivo nesse momento, porque a concentração dos holofotes está na treta realmente entre judiciário e legislativo. Mas existe sim essa sobreposição, esse desequilíbrio inconstitucional ou anticonstitucional, falem como quiser, e se isso não acabar, se não for reparado da maneira correta, acho que os políticos deveriam colocar
como livro de cabeceira as obras de Montesquieu nesse sentido, mas se não houver uma retomada de reequilíbrio, o nosso país realmente vai descambar para alguma coisa que a gente não quer. Não sei se vai virar uma Venezuela, uma Argentina que parece estar se recuperando, ou até mesmo um Haiti, quando o líder de uma gangue exige a queda do premier do país, senão vai começar uma guerra civil. Mas no momento em que a lei e a ordem perdem seu foco, se desarticulam entre si, o que começa a dominar é a justiça paralela, é a autoridade paralela, e eu estou sendo bem claro nisso aí, crime organizado. Será que nós queremos isso? Se acontecer, a culpa é dos três poderes que se desequilibraram. E o maior culpado, a meu ver, é minha opinião sobre isso, é o Poder Judiciário que causou, ou foi o iniciador e o continuador e o insistidor, eu sei que não tem essa palavra no dicionário da língua portuguesa, mas são os insistidores mesmo de toda essa bagunça. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva de hoje, mas antes disso, não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição. Hoje no mercado, na Bolsa de Valores lá em São Paulo, no Bovespa, surgiu alguns comentários a respeito de consolidação ou maturação de uma eventual proposta da empresa aérea Azul para aquisição ou incorporação ou associação com a Gol. Bom, isso faz parte do jogo do mercado, não tenho nenhuma crítica a fazer sobre a situação da relação entre as empresas. Uma companhia pode estar bem financeiramente, outra mal, pode falir, pode se recuperar, pode tudo. Depende da qualidade da gestão e das condições de mercado, é verdade. Mas não podemos esquecer que o setor de aviação civil, aviação comercial aqui no Brasil, ele é muito, mas muito concentrado. De acordo com uma reportagem da Forbes, em 2023, para vocês terem uma ideia, a Latam, que é a união da antiga TAM do Brasil com a LAN Chile, teve uma participação de 37,8% no mercado brasileiro, no mercado doméstico, não contando voos internacionais. Depois veio a Gol com 33,3% e a Azul com 28,4%. Ou seja, elas estão bem equilibradas em suas respectivas participações. E se ocorrer a união entre a Azul e a Gol, de acordo com esses parâmetros, a participação dessa nova empresa, ou a grande Azul, vamos chamar assim, ela vai passar a responder, de acordo com esses parâmetros do ano passado, a nada mais, nada menos do que 61,7% do mercado. Existem outras muito pequenininhas que pegam o rescaldo, o restinho dessas participações. Mas, a grosso modo, ao invés de um oligopólio, nós passaríamos aqui no Brasil a possuir um duopólio de empresas aéreas. E o que significa isso para o consumidor? Passagens mais caras, porque menos concorrência, é mais fácil, em primeiro lugar, fazer acertos de bastidores, e a competição deixa de ser uma coisa tão importante, aí o preço das passagens aéreas sobe ainda mais. Porque existe sim aqueles consumidores que vão voar só em promoções ou em preço mais reduzido. Mas também tem aquele público cativo, especialmente o empresarial, o corporativo, que não importa o preço da passagem, eles são relevantes nesse sentido, eles têm que estar em tal lugar em determinada hora e não vão medir esforços para cumprir seus objetivos. E é esse o mercado que melhor paga, e essas aéreas são concentradas efetivamente na satisfação desse tipo de cliente. E aí o turismo brasileiro fica um tanto quanto marginalizado, porque envolve sim viabilidade de custos para as famílias que vão passear ou para o indivíduo que vai passear, e com a alta do preço provável das passagens aéreas nesse contexto, simplesmente um dos principais setores da economia brasileira vai minguar ainda mais, como eu falei, o turismo. Gente, qual é a solução para isso? Primeiro, desregulamentação, não na segurança, mas na aprovação de empresas aéreas aqui no Brasil. Mesma coisa que eu defendo para o setor financeiro. Se nós temos um oligopólio, agora provavelmente vai existir um duopólio nesse sentido, o melhor a fazer para o consumidor, para a população brasileira e para a economia brasileira é
aumentar a competição interna, se não há empresas de capital nacional que possam fazer isso, possam investir numa aérea, libera companhias estrangeiras para ouvir operar trechos do mercado nacional. Aí sim nós vamos ter competitividade, o preço das passagens vai cair e vai sobreviver sim, e vai prosperar quem for o mais eficiente. Espero que nesse contexto, tanto Azul como Gol como TAM tenham sucesso, mas se não tiverem os brasileiros conquistarem a possibilidade de viajar de avião a preços mais compatíveis com o que se pratica no resto do mundo, tudo bem, jogo do mercado. Mas a solução, pelo menos de curto prazo, como eu estou frisando de novo aqui no Fora de Curva, é realmente uma maior liberação, é convidar aéreas estrangeiras para vir executar rotas aqui no Brasil. Vai ser o melhor, acredito eu. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, de novo, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito, evidentemente. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.